Um empresário levou sua governanta a um jantar de negócios, mas o que ela fez ao chegar deixou todos chocados. Leandro Bezerra sempre foi um homem de poucas palavras e muitos números. Para ele, o que importava era a última linha do relatório de lucros, aquela que mostrava o quanto ele havia conseguido aumentar os ganhos. As metas e os gráficos de crescimento eram como troféus para ele, mais importantes até do que qualquer conquista pessoal. Ele sabia que seus métodos não eram os mais gentis, mas não se importava com isso. Para ele, a liderança era um caminho solitário, onde a eficiência e o lucro eram tudo. A empatia. Ele achava que isso era um papo para quem não tinha coragem de tomar decisões difíceis. No entanto, nos últimos meses, algo na Bezerra Investimentos começou a dar sinais de desgaste. As salas que antes fervilhavam de atividades ficaram silenciosas, quase desertas. Ele percebia os funcionários cada vez mais desmotivados, com sorrisos forçados e olhares baixos. As ideias não fluíam mais, o engajamento era quase nulo e, aos poucos, a empresa foi virando um lugar frio e sem energia. Para Leandro, esses eram apenas detalhes menores. Ele acreditava que, enquanto os números se mantivessem positivos, o resto era secundário. Mas o que Leandro não via é que seu estilo de gestão estava começando a sufocar o que realmente mantinha a empresa viva, as pessoas. O conselho de administração começou a notar e, para eles, essa situação era uma bomba-relógio prestes a explodir. Os investidores mais antigos, que sempre foram leais, começaram a questionar a direção que Leandro estava dando à Bezerra Investimentos. Ninguém queria ver a empresa ruir. E, pouco a pouco, uma desconfiança sobre a habilidade de Leandro em liderar o grupo começou a crescer. Em uma reunião tensa com o conselho, Eduardo, um dos diretores mais experientes e o único que se sentia confortável em questionar as decisões de Leandro, decidiu confrontá-lo. Eduardo era respeitado por todos na empresa, e, apesar da calma na voz, ele sabia que estava prestes a jogar uma bomba no orgulho de Leandro. Leandro, precisamos falar sobre o futuro da empresa, começou Eduardo, com uma expressão séria, mas não agressiva. Todos sabemos que você é excelente em resultados, mas a Bezerra Investimentos está indo por um caminho que preocupa muita gente aqui. Leandro franziu a testa, visivelmente desconfortável. Ele odiava que alguém colocasse seu estilo de liderança em xeque, ainda mais em frente ao conselho. Com a voz firme, Eduardo continuou. Os funcionários estão desmotivados, Leandro. As pessoas sentem que a empresa virou uma máquina de metas e relatórios. Mas sem pessoas engajadas, toda essa estrutura vai começar a desmoronar. Precisamos pensar em uma forma mais humana de liderar. As empresas não crescem só com números. Para Leandro, isso parecia um absurdo. Ele mal conseguia disfarçar o desgosto. Mais humana, Eduardo? Estamos falando de negócios. Não é lugar para sentimentalismo. Eu não cheguei até aqui para dar as mãos e sair cantando com a equipe. Eles estão aqui para fazer o trabalho, e se não aguentam o ritmo, talvez precisem rever onde querem estar. Eduardo suspirou. Ele sabia que convencer Leandro seria difícil, mas estava decidido a tentar. O que estamos pedindo, Leandro, não é que você se transforme em outra pessoa. Queremos apenas que repense o jeito que está lidando com a equipe. O clima interno está péssimo, e isso está afetando até os investidores. As pessoas estão perdendo a confiança em você. A palavra confiança ecoou na mente de Leandro como um sino de alerta, mas ele não deixou que isso transparecesse. O orgulho fez reagir de forma defensiva, como sempre fazia quando sentia que estava perdendo o controle da situação. Eduardo, se eu tivesse dado ouvidos a cada crítica ao longo da minha carreira, não estaríamos onde estamos hoje. As pessoas vêm e vão. Mas a Bezerra Investimentos, essa estrutura, essa visão de negócios, ela vai durar. A reunião terminou sem uma resolução clara. O conselho saiu da sala frustrado, com a sensação de que Leandro não estava disposto a mudar. No fundo, muitos já não acreditavam que ele fosse capaz de liderar a empresa rumo a um novo futuro. O único que ainda insistia em tentar era Eduardo, mas até ele começava a duvidar se algum dia Leandro acordaria para a realidade. Nos dias seguintes,
o clima na empresa continuou tenso. Os funcionários estavam ainda mais inseguros sobre seus empregos e sentiam que as críticas ao seu líder eram apenas o começo de uma possível mudança, para o bem ou para o mal. Leandro, no entanto, parecia inabalável, andando pelos corredores como se fosse um general em uma fortaleza. Ele ainda via todos ao seu redor como peças substituíveis, números a serem contabilizados e metas a serem batidas. O que ele não percebeu, naquele momento, é que a fundação que havia construído com tanto esforço começava a rachar. E enquanto ele permanecia preso à sua visão rígida e inabalável, a Bezerra Investimentos, a empresa que ele acreditava ser inquebrável, já estava deslizando rumo ao declínio. Naquela noite, Leandro estava de pé na frente do espelho do seu quarto, ajustando a gravata com cuidado. Ele não era de levar acompanhantes a eventos corporativos, achava perda de tempo e distração. Mas, por algum motivo, decidiu levar alguém desta vez. Quase sem pensar, ele chamou Bruna, a governanta da sua casa, para acompanhá-lo na reunião com investidores. Bruna era muito discreta, alguém que Leandro mal percebia no seu dia a dia. Para ele, ela era apenas alguém que cuidava da casa e estava sempre por perto para organizar tudo em silêncio. Não sabia quase nada sobre ela, e para ser honesto, nunca se interessou. Mas naquela noite ele resolveu levar Bruna. Talvez fosse uma maneira de fazer com que a reunião parecesse mais familiar para os investidores, dar um toque mais pessoal, mesmo que ele, pessoalmente, detestasse esse tipo de aproximação. Quando Bruna desceu as escadas, pronta para acompanhá-lo, Leandro ficou surpreso ao ver como ela estava diferente. De vestido azul discreto e cabelo bem arrumado, ela parecia uma pessoa totalmente nova, alguém que ele nunca tinha notado de verdade. Ele balançou a cabeça, afastando qualquer impressão mais pessoal, e deu um breve aceno, já impaciente para que a noite começasse, claro, terminasse o quanto antes. No carro, a caminho do evento, o silêncio entre os dois era quase palpável. Bruna parecia nervosa, mexendo nas mãos de tempos em tempos, mas sem dizer uma palavra. Leandro estava no celular, revisando algumas das últimas apresentações e atualizações da empresa. Ela olhou de canto de olho para ele e tentou puxar assunto, falando algo sobre o clima, mas ele mal levantou os olhos, resmungando alguma resposta vaga. Ele não via sentido em uma conversa leve, achava uma perda de tempo. Ao chegarem ao local, Leandro assumiu seu papel de líder frio e confiante. Ele cumprimentou os investidores com um sorriso calculado e conversou com um ou outro, enquanto Bruna permanecia ao lado, sem chamar muita atenção. Ela se sentia deslocada, como se estivesse em um universo totalmente diferente. Os homens e mulheres ao redor estavam discutindo sobre números, metas e crescimento de mercado, usando termos que ela não compreendia completamente. Ainda assim, ela ouvia tudo com atenção, absorvendo o que conseguia. Quando a apresentação começou, Leandro subiu ao palco com seu jeito habitual, sem sorrisos sinceros, com uma voz firme e fria, explicando cada gráfico e dado financeiro. A proposta dele para os investidores era clara: cortar gastos e aumentar os lucros, ainda que isso significasse mais pressão para os funcionários e menos benefícios para a equipe. Para Leandro, a lógica era simples: mais eficiência, menos sentimentalismo. Mas, para surpresa de todos, quando Leandro terminou a apresentação e abriu o espaço para perguntas, Bruna, que estava sentada na mesa ao lado dos investidores, levantou a mão. Os presentes, incluindo o próprio Leandro, ficaram surpresos. Ela não estava ali para falar, mas algo parecia ter acendido nela uma coragem inesperada. Com licença, Leandro, posso fazer uma pergunta? Ela se dirigiu a ele, sua voz segura, mas sem agressividade. Leandro olhou para ela com uma expressão de irritação, mas respondeu com um breve claro. Eu entendo que os lucros são importantes, que precisamos garantir bons resultados. Mas, você já pensou no impacto das suas decisões nas pessoas que trabalham para você? Digo, nós falamos tanto de crescimento, mas a que custo? Cortes, demissões, onde isso vai parar? O silêncio se instalou na sala. Os investidores ficaram visivelmente interessados na pergunta de Bruna, enquanto Leandro, ainda que incrédulo, tentava manter a calma. Ele nunca esperava ser questionado dessa forma e, principalmente, não por alguém como Bruna.
Eu sei que não sou da sua equipe e que posso não entender tudo de negócios, continuou ela, mas, às vezes, parece que estamos esquecendo que existe gente de verdade por trás de cada um desses números que você mostrou. Leandro tentou responder rapidamente, com aquela frieza que lhe era característica. Bruna, o mundo dos negócios é assim. Precisamos ser competitivos, ou seremos engolidos. Não é nada pessoal, é apenas a forma como as empresas sobrevivem. Bruna respirou fundo e respondeu, sem perder a calma, entendo. Mas já pensou que talvez o que os investidores estão buscando seja justamente uma empresa que pense no futuro de forma mais humana? As pessoas que trabalham para você poderiam ser mais que só números. Alguns investidores trocaram olhares curiosos, visivelmente impressionados com a coragem de Bruna. Ela, sem saber, havia tocado em um ponto sensível que muitos deles já vinham discutindo há tempos. A questão da sustentabilidade social e do bem-estar dos funcionários era uma preocupação crescente entre os investidores. Mas Leandro não parecia pronto para essa conversa. A situação o irritou profundamente. Ele sentia que sua autoridade estava sendo posta à prova, e o orgulho o fazia ficar ainda mais rígido. Sem deixar que Bruna continuasse, ele respondeu de forma ríspida, encerrando o assunto: esse é um evento corporativo, Bruna. Vamos manter o foco nos negócios. A reunião seguiu com um clima diferente depois desse pequeno embate. Muitos investidores continuaram a refletir sobre o que Bruna havia dito, e alguns até lhe fizeram perguntas discretas, interessados em ouvir mais de sua perspectiva. Bruna, tímida, respondia educadamente, sem querer chamar atenção, mas algo dentro dela começava a se transformar. Ela percebia que, mesmo sem intenção, suas palavras tinham sido ouvidas e causavam impacto. Quando a noite finalmente chegou ao fim, Leandro não escondeu a irritação. Assim que ficaram sozinhos no carro, ele olhou para Bruna com uma expressão fria e cortante. Olha, Bruna, não sei o que deu em você hoje, mas isso foi inaceitável. Eu te levei lá como uma forma de representar confiança, não para questionar minha liderança na frente de todo mundo. Se isso era algo que você queria fazer, então você escolheu a hora errada. E eu não vou tolerar esse tipo de atitude dentro ou fora da empresa. Bruna o encarou, surpresa e magoada com a reação dele. Ela não esperava que ele a demitisse ali, naquele instante, mas foi exatamente o que ele fez. A partir de amanhã, você está dispensada. Não quero que alguém que questiona minha liderança faça parte da minha vida. Leandro achava que, com essa decisão, ele estava mostrando sua força, reafirmando o controle. Para ele, a noite havia sido um incômodo, algo para ser esquecido. O que ele não imaginava era que, ao demitir Bruna, ele estava abrindo espaço para uma reviravolta que mudaria não só a vida dela, mas a própria trajetória da Bezerra Investimentos. Depois daquela noite tensa e do jeito frio com que Leandro a demitiu, Bruna ficou balançada. Nos dias seguintes, ela ainda não sabia ao certo o que faria. Perder o emprego de uma hora para outra era um baque e tanto, principalmente vindo de alguém para quem ela trabalhou por anos. Mas, apesar do susto inicial, algo mudou dentro dela. Pela primeira vez, ela tinha sentido o peso de suas próprias palavras, e a reação dos investidores não saía da sua cabeça. Pela primeira vez, ela percebeu que talvez tivesse uma voz, e mais que isso, ideias que poderiam realmente fazer a diferença. Foi então que, do nada, o telefone tocou com uma proposta inesperada. Do outro lado da linha, estava Paulo Ferraz, um dos investidores que estava na reunião e que havia prestado atenção no que Bruna tinha dito. Ele era conhecido por ser um dos investidores mais influentes do mercado, com uma visão de negócios bem mais aberta e preocupada com o impacto social do que a de Leandro. Paulo pediu para encontrar Bruna, dizendo que queria conversar sobre uma oportunidade. Meio sem acreditar, Bruna aceitou. No dia marcado, ela foi encontrar Paulo em um restaurante sofisticado. Quando chegou, ainda não acreditava que aquele convite era real, porque ele estaria interessado em ouvir o que eu tenho a dizer, pensava. Mas, ao vê-la entrar, Paulo a cumprimentou com um sorriso caloroso e a convidou para sentar. Durante o almoço, Paulo explicou que ficou impressionado com a coragem de Bruna ao questionar Leandro. Ele mencionou que,
enquanto a maioria dos executivos ficava preocupada em mostrar resultados a qualquer custo, ela trouxe um ponto de vista diferente, que o fez pensar. Bruna, eu não sou o tipo de pessoa que toma decisões impulsivas. Paulo começou, com um olhar atento. Mas o que você falou naquela reunião me fez enxergar o quanto estamos precisando de pessoas com um olhar mais humano. Por isso, quero te convidar para trabalhar comigo, em uma posição que vai te permitir desenvolver essas ideias. Eu acho que podemos fazer algo grande juntos. Bruna ficou sem reação por alguns segundos. Ela se perguntava se estava realmente pronta para um desafio desses. Mas, no fundo, sabia que não tinha nada a perder. Depois de hesitar um pouco, aceitou o convite de Paulo. Estou dentro, ela respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. Paulo deu um sorriso satisfeito e apertou a mão dela. Logo Bruna começou a trabalhar na equipe de Paulo, e não demorou para que sua visão inovadora chamasse atenção. Em seu novo cargo, ela trouxe para o time a mesma sinceridade que usou com Leandro, mas agora de forma mais estruturada e com o apoio de uma equipe que queria ouvi-la. Ela sugeriu ideias para melhorar a vida dos funcionários e propôs projetos de impacto social que poderiam beneficiar a comunidade e, ao mesmo tempo, valorizar a imagem da empresa. Essas ideias trouxeram um novo fôlego ao grupo, e aos poucos Bruna foi conquistando o respeito e a admiração dos colegas. Dentro de poucos meses, ela já era vista como uma peça importante na equipe de Paulo. Ele a incluía nas reuniões principais, e os investidores mais próximos sempre pediam sua opinião nas decisões. Bruna estava se tornando não apenas uma figura de confiança, mas alguém que trazia resultados concretos e inovadores para o negócio. E ela se sentia mais viva do que nunca, motivada pela sensação de que finalmente estava fazendo algo que importava. Enquanto isso, Leandro começava a perceber que as coisas não iam bem na Bezerra Investimentos. O clima na empresa continuava desmoronando, e os resultados estavam longe do esperado. Os cortes que ele tinha implementado não estavam ajudando a empresa a crescer, e a confiança dos investidores estava em queda. Ele não gostava de admitir, mas a realidade é que, desde a saída de Bruna, parecia que as coisas estavam dando ainda mais errado. Então, um dia, Leandro recebeu uma notícia que o pegou de surpresa. Paulo Ferraz, aquele mesmo investidor com quem ele sempre teve uma relação respeitosa, havia comprado uma grande quantidade de ações da Bezerra Investimentos. Agora, Paulo era um dos principais acionistas da empresa, e como tal, tinha direito de opinar diretamente nas decisões e até de interferir na gestão, se fosse necessário. Leandro sentiu o chão sumir por alguns instantes. E foi aí que a surpresa maior veio. Ao saber que Paulo era um novo acionista principal, Leandro descobriu que Bruna, a mesma que ele havia demitido com desprezo, agora fazia parte do time estratégico de Paulo. A mesma Bruna que ele considerava uma mera governanta estava, de repente, em uma posição de influência dentro da empresa de um dos seus principais investidores. Isso mexeu com ele, e pela primeira vez, ele começou a questionar se tinha feito a escolha certa ao demiti-la. Logo, o impacto de Paulo e de sua equipe começou a ser sentido dentro da própria Bezerra Investimentos. Como acionista, Paulo passou a frequentar reuniões estratégicas, trazendo sua visão de negócios que priorizava, além dos lucros, o impacto positivo na sociedade. E quem estava ao seu lado, ajudando a construir essa nova postura? Bruna. Ela agora falava nas reuniões, levava ideias sobre a importância de valorizar a equipe e não tratar os funcionários apenas como números. Ela argumentava que uma empresa com um ambiente humano e colaborativo se tornaria muito mais forte e atraente para o mercado. Os diretores, que já estavam incomodados com a postura rígida de Leandro, começaram a perceber que havia outra forma de conduzir o negócio, e a influência de Bruna crescia cada vez mais. Eles a ouviam com atenção, interessados na possibilidade de uma nova visão. De repente, o conselho e os executivos da Bezerra Investimentos estavam divididos. Alguns ainda apoiavam o estilo de Leandro, mas muitos estavam cada vez mais atraídos pelas ideias de Bruna e Paulo. Leandro não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Ele se sentia cada vez mais isolado, com sua liderança sendo questionada de dentro para fora. Cada reunião era uma batalha de egos e de ideais, e ele sentia que Paulo estava, aos poucos, tomando o controle. A ideia de que Bruna,
a antiga governanta que ele havia demitido, agora era uma figura-chave na nova estratégia da empresa, o incomodava profundamente. Ele não conseguia aceitar que ela estava ganhando respeito e espaço no mundo dos negócios, algo que ele jamais imaginou ser possível. A situação dentro da Bezerra Investimentos só piorava, e Leandro parecia estar mais pressionado do que nunca. Os cortes de pessoal, as reduções de benefícios e a pressão incessante por lucros estavam esgotando os funcionários, que se sentiam cada vez mais desvalorizados. Até os executivos da empresa andavam desmotivados e desconfiados, e os investidores, que antes eram leais, agora olhavam para Leandro com desconfiança. Mas ele insistia em não ver problema algum na sua forma de liderar. Foi em uma dessas reuniões de acionistas que Leandro e Bruna se reencontraram. Ele estava acostumado a dominar o espaço, a ser o centro das atenções. Só que, desta vez, havia algo diferente no ar. Bruna estava lá, ao lado de Paulo, e ele podia ver que ela tinha mudado. Ela parecia muito mais confiante, com um olhar determinado, e agora fazia parte do círculo de influentes que ele tanto prezava. Para Leandro, a sensação era surreal. Ver Bruna ali, no meio dos acionistas, era um lembrete claro de que ele não tinha mais o controle absoluto. Quando a reunião começou, Leandro apresentou seus planos para tentar recuperar a empresa. Ele tinha uma proposta ambiciosa, quase arriscada demais. A ideia era investir em um novo projeto de tecnologia que, se desse certo, poderia trazer lucros enormes em pouco tempo. Mas havia um preço. Para implementar o projeto, ele teria que fazer mais cortes, demitir centenas de funcionários e eliminar alguns dos poucos benefícios que restavam. Para ele, isso fazia sentido. Afinal, era um sacrifício necessário em nome da eficiência e do lucro. Enquanto Leandro falava, Bruna ouvia com atenção, mas seu rosto deixava claro que não concordava com nada do que estava sendo dito. Quando ele terminou, Paulo deu espaço para que ela falasse. Bruna se levantou, olhou diretamente para Leandro, e começou a questionar cada um dos pontos que ele havia apresentado. Não de forma agressiva, mas com a firmeza de alguém que sabia o que estava falando. Leandro, você já parou para pensar no impacto que isso vai ter nas pessoas que trabalham para você? Bruna perguntou, com a voz calma, mas cheia de convicção. Essas decisões não são apenas números em uma planilha. Estamos falando de centenas de pessoas que dependem desse emprego para sustentar suas famílias. Cada corte, cada demissão, isso tudo deixa marcas. Você pode não perceber agora, mas, a longo prazo, isso só vai prejudicar a empresa. Leandro revirou os olhos, tentando não demonstrar o quanto aquela situação o irritava. Bruna, você pode até ter boas intenções, mas o mundo dos negócios não funciona assim. Se a empresa não se adaptar, vai acabar fechando as portas. Eu sei que essas medidas são duras, mas elas são necessárias. Não dá para salvar todo mundo. Bruna não recuou. Na verdade, parecia até mais firme. Eu não estou dizendo que você precisa salvar todo mundo, Leandro. Mas você pode escolher não fazer desse jeito. O que estou falando é sobre responsabilidade. Não adianta nada ter uma empresa lucrativa se, para isso, você destrói a confiança e o bem-estar de todos que estão dentro dela. Se as pessoas souberem que são valorizadas, elas vão querer dar o melhor de si. Esse é o verdadeiro crescimento. O silêncio tomou conta da sala. Os outros acionistas e diretores olhavam de um para o outro, pensando no que acabaram de ouvir. Muitos deles já tinham percebido que o estilo de Leandro estava fazendo mais mal do que bem, mas ninguém tinha tido coragem de questioná-lo assim, abertamente. E ali estava Bruna, a antiga governanta, expondo as falhas de Leandro na frente de todos. Era o tipo de situação que ele jamais imaginou que poderia acontecer. Visivelmente incomodado, Leandro tentou manter a postura e responder com calma. Eu aprecio sua opinião, Bruna, mas você não está considerando o que é realmente necessário para manter uma empresa de pé. Essa ideia de a responsabilidade e a bem-estar é bonita na teoria, mas é impraticável em um mercado competitivo como o nosso. Paulo, que estava observando a troca de palavras, resolveu intervir. Leandro,
Eu acho que o que a Bruna está tentando dizer é que a empresa precisa de uma visão de longo prazo, algo que vá além dos resultados imediatos. Não adianta cortar custos agora e perder a confiança de todo mundo. No fim das contas, essa confiança é o que vai garantir a estabilidade da Bezerra Investimentos. Leandro percebeu que, mesmo sem querer admitir, ele estava em desvantagem. Paulo e Bruna não estavam apenas falando sobre mudanças superficiais, eles estavam propondo uma transformação completa, uma visão que ele nunca considerou de verdade. E o pior é que outros diretores pareciam concordar com eles. Ele podia ver alguns deles acenando sutilmente com a cabeça, como se estivessem finalmente ouvindo algo que fazia sentido. Mas para ele, ceder não era uma opção. Ele passou a vida inteira acreditando que os negócios eram um jogo de força, onde o mais forte e determinado sempre vencia. E ele não iria mudar essa visão agora, só porque alguém estava questionando. Paulo, com todo respeito, mas eu acho que vocês estão indo longe demais com essa ideia de longo prazo. No final, o que conta são os resultados. A Bezerra Investimentos é uma empresa séria, e não um experimento social. Bruna não se abalou. Em vez disso, ela continuou: talvez seja a hora de pensar em outra definição de sucesso, Leandro. Pode parecer clichê, mas uma empresa não cresce só com lucros. Cresce com pessoas. E as pessoas estão cada vez mais desmotivadas. O ambiente aqui está tóxico, e isso vai continuar a prejudicar tudo o que você construiu, por mais que você queira acreditar no contrário. A tensão no ar era quase palpável. Leandro sabia que estava perdendo o controle da situação, e isso o deixava furioso, mas ele manteve a postura. A reunião acabou com um clima pesado, e, enquanto todos se preparavam para sair, ele ainda conseguia ouvir alguns acionistas comentando discretamente sobre o que Bruna havia dito. Para Leandro, aquela noite foi um golpe. Ele nunca imaginou que veria a empresa que ele construiu questionando suas próprias decisões. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda não conseguia enxergar o valor no que Bruna estava propondo. Para ele, tudo aquilo ainda era conversa fiada, uma ilusão de quem não entendia a verdadeira natureza dos negócios. Bruna, por outro lado, saiu da reunião com uma sensação de vitória. Ela sabia que tinha feito a coisa certa, mesmo que isso custasse o respeito de Leandro. Para ela, não era sobre desrespeitar seu antigo chefe, mas sim sobre lutar pelo que acreditava. Ela tinha encontrado seu propósito, e estava disposta a lutar por uma visão de negócios que incluía, de verdade, o bem-estar das pessoas. Enquanto os dois saíam do prédio naquela noite, seguiam em direções opostas, e de certo modo, essa era a representação perfeita do que os dois se tornaram. Leandro seguia em frente, determinado a provar que sua visão era a única correta. Bruna, por outro lado, continuava avançando, mas agora com um propósito novo, e uma certeza no coração: ela estava apenas começando a fazer a diferença. Leandro estava enfrentando um período difícil. A Bezerra Investimentos já não era mais a fortaleza que ele um dia construiu com tanto orgulho. Os resultados caíam, os investidores estavam cada vez mais nervosos, e ele, que sempre foi seguro de si, começava a sentir um incômodo que não conseguia explicar. Era como se, de repente, tudo o que ele achava que sabia sobre liderança estivesse sendo colocado em dúvida. Foi nesse momento de crise que Eduardo, presidente do conselho e uma das poucas pessoas em quem Leandro confiava, sugeriu que ele participasse de um projeto social. Na visão de Eduardo, essa seria uma oportunidade para ele sair da sua bolha, entender a realidade das pessoas e melhorar sua imagem pública. Mas para Leandro, tudo isso parecia apenas uma jogada de marketing. Ele sempre viu ações sociais como algo superficial, que se fazia mais para agradar investidores e mostrar uma imagem boazinha do que por qualquer outra razão. Ainda assim, pressionado por Eduardo e pela situação caótica da empresa, ele resolveu aceitar o convite. O projeto era um programa de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade, organizado por ninguém menos que Bruna e Paulo. Leandro, é claro, não gostou nada de saber que Bruna estava envolvida, mas, como precisava desesperadamente melhorar a imagem da empresa, decidiu deixar o orgulho de lado, pelo menos por enquanto. Chegando lá, ele já estava impaciente, pronto para fazer o mínimo necessário e ir embora o quanto antes.
No entanto, ao começar o evento, algo inesperado aconteceu. Ele começou a ouvir as histórias das mulheres que estavam ali. A maioria delas eram mães, lutando para sustentar seus filhos e enfrentando enormes dificuldades. Algumas estavam desempregadas há anos, outras não tinham conseguido estudar, e muitas viviam na linha entre o mínimo e a total falta de condições de vida. Entre essas histórias, uma em particular chamou sua atenção, a de Gabriela. Ela contou que o marido tinha sido funcionário da Bezerra Investimentos e que foi demitido de uma maneira fria e impessoal, como se fosse apenas mais um número descartável. A demissão veio em um momento crítico para a família, e ele nunca se recuperou. Sem conseguir outro emprego, afundou em uma crise pessoal que levou a um colapso emocional. Gabriela segurava as lágrimas ao descrever o quanto isso havia destruído a vida deles e a estabilidade da família. O marido, que antes era cheio de energia e esperança, agora estava em depressão profunda, enquanto ela tentava segurar as pontas e cuidar dos filhos. Leandro ouvia, sem saber muito bem o que dizer. Pela primeira vez, ele se sentiu desconcertado. Até então, demitir pessoas era para ele um processo comum, parte do jogo dos negócios. Nunca tinha parado para pensar no que acontecia depois, em como aquelas demissões afetavam a vida de cada um. Ele se pegou perguntando quantas Gabrielas ele já teria deixado pelo caminho. Quando Gabriela terminou de falar, a sala estava em silêncio. Ela olhou para Leandro e, sem raiva, apenas com uma tristeza que parecia vir de algo muito fundo, disse: "Não quero que ninguém passe pelo que a gente passou. Não peço nada para mim. Só peço que o Senhor pense nas pessoas antes de tomar decisões assim." Aquelas palavras ecoaram dentro dele. Pela primeira vez, ele sentiu o impacto direto do que ele considerava decisões de negócios. Ele ficou em silêncio, e um incômodo foi crescendo dentro dele, como se uma pedra estivesse se formando no peito. Algo que ele não sabia explicar, mas que o fazia se sentir responsável. Pela primeira vez, ele questionou se realmente estava fazendo certo. Nos dias seguintes, essa sensação não passava. Ele tentava voltar à sua rotina, focar nos números, nas metas, mas as palavras de Gabriela estavam lá, sempre ecoando. Quando pensava em cortes, imaginava os rostos de outras pessoas como ela. Eram rostos que ele antes ignorava, mas que agora pareciam surgir em cada decisão. Eduardo percebeu a mudança em Leandro e sugeriu que ele voltasse ao projeto para conhecer outras pessoas. Foi quando ele conheceu Clara, uma jovem mãe que também participava do programa de capacitação. Clara tinha um filho pequeno e sonhava em abrir o próprio negócio para dar a ele uma vida melhor. Ela queria construir algo com as próprias mãos, algo que pudesse chamar de seu, mas o medo do fracasso a prendia. Quando Leandro perguntou sobre suas motivações, Clara falou com um brilho nos olhos. "Eu quero que meu filho olhe para mim e sinta orgulho. Não quero que ele cresça com a insegurança de saber que um dia podemos não ter nada. Ele é o que me motiva a acordar todos os dias e a lutar." As palavras dela tocaram Leandro de uma forma que ele não esperava. Ela não tinha nenhum luxo, mas seu amor e determinação por aquele filho eram tudo para ela. E foi aí que ele percebeu: cada uma daquelas mulheres, cada pessoa que trabalhava para ele, tinha uma história, tinha alguém por quem lutava. Elas não eram só números. Eram pessoas com sonhos, com ambições, com famílias. Ele nunca tinha realmente visto isso, porque estava tão obcecado por crescimento e metas que não enxergava além. Essas experiências foram transformadoras para ele. Leandro passou a refletir mais sobre suas atitudes e sobre o impacto que causava. Ele começou a questionar cada corte, cada demissão, e se pegava imaginando os rostos e as histórias das pessoas envolvidas. Aquela sensação de desconforto, que começou com a história de Gabriela, virou um peso constante. Ele não conseguia mais ignorar. Leandro ainda não sabia o que fazer com todas essas emoções novas, mas sabia que precisava mudar. O problema era como. Depois de tantos anos sendo o líder frio e implacável, ele tinha medo de que mostrar um lado mais humano fosse interpretado como fraqueza. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que continuar do jeito que estava seria insustentável.
Assim, enquanto a crise continuava a crescer na Bezerra Investimentos, Leandro começava, aos poucos, a ver que o caminho que ele sempre achou ser o único não era o melhor. Ele ainda não tinha todas as respostas, mas finalmente estava pronto para enxergar as consequências do seu jeito de liderar. E com isso, talvez a primeira e mais importante mudança já estivesse começando a acontecer dentro dele. Mas o que ele não sabia é que uma nova ameaça estava surgindo dentro da própria empresa, e ela estava mais perto do que ele imaginava. Arthur Lopes era um dos sócios antigos da Bezerra Investimentos, alguém que Leandro conhecia há anos. Quando começaram, Arthur era um jovem ambicioso, sempre pronto para qualquer negócio que prometesse lucro. Na época, eles formavam uma boa dupla, Leandro com seu foco implacável nos números e Arthur com um faro para investimentos ousados. Só que, ao longo dos anos, as coisas mudaram. Enquanto Leandro crescia na posição de liderança e assumia o controle da empresa, Arthur ficou mais nas sombras, assistindo de longe. E, por mais que parecesse leal, no fundo, Arthur nunca aceitou essa posição secundária. Com o tempo, essa insatisfação virou ressentimento. Ele passou a enxergar Leandro como alguém que se importava mais com o próprio ego do que com o bem da empresa. E à medida que os problemas na Bezerra Investimentos se intensificavam, Arthur começou a ver uma oportunidade de virar o jogo a seu favor. Ele sabia que, com a empresa em crise, teria uma chance de finalmente desafiar a autoridade de Leandro e, quem sabe, tomar o controle para si. Arthur esperou o momento certo para agir. Ele sabia que, para isso, precisaria do apoio do conselho, e a melhor forma de conseguir esse apoio era mostrando que Leandro estava tomando decisões ruins e colocando a empresa em risco. Nos bastidores, ele começou a reunir documentos e informações que pudessem enfraquecer Leandro, revisando contratos e expondo problemas financeiros que o próprio Leandro tinha ignorado ou preferido não encarar de frente. Qualquer detalhe que parecesse uma falha de liderança virava uma arma nas mãos de Arthur. Um dos primeiros passos de Arthur foi reunir alguns diretores mais influentes e convencê-los de que o estilo de liderança de Leandro não servia mais para Bezerra Investimentos. Ele está obcecado por manter o controle a todo custo, dizia ele, mas já está mais do que claro que ele não consegue mais lidar com os desafios atuais. Aos poucos, ele começou a conquistar alguns aliados, plantando a ideia de que uma mudança na liderança poderia salvar a empresa. O próximo passo foi envolver Eduardo, o presidente do conselho. Eduardo sempre foi um dos poucos a apoiar Leandro, mas até ele já estava cansado de tantas polêmicas e crises internas. Arthur sabia que Eduardo era a peça-chave para conseguir a destituição de Leandro, então começou a sondá-lo com sugestões sutis, argumentando que talvez fosse hora de buscar um novo rumo para a empresa. No início, Eduardo resistiu. Ele ainda acreditava que Leandro poderia mudar, que ainda havia tempo para salvar a Bezerra Investimentos sob sua liderança. Mas, com o aumento dos problemas e a pressão constante, ele começou a ceder. E foi aí que Arthur lançou o golpe final. Ele convocou uma reunião de emergência com o conselho e trouxe à tona uma série de documentos que mostravam o quanto as decisões recentes de Leandro estavam prejudicando a empresa. De maneira fria e calculada, ele apresentou tudo como um relatório de preocupações, mas era claro que seu objetivo era minar completamente a confiança do conselho em Leandro. Quando Leandro soube da reunião, foi como levar um soco no estômago. Ele sempre teve a ideia de que Arthur era um aliado, alguém que estava com ele nos momentos mais difíceis. Mas agora, ao ver seu próprio sócio tentando convencê-lo de que deveria abrir mão da liderança, ele percebeu que Arthur era, na verdade, um traidor. Leandro mal conseguia conter a raiva e a decepção, mas sabia que reagir de forma agressiva só pioraria sua situação. Com a reunião em andamento, Arthur continuava apresentando dados e falando sobre a necessidade de uma nova direção. Ele parecia calmo, quase como se estivesse fazendo um favor para a empresa ao sugerir que Leandro saísse. Eduardo, que até então era o mais resistente a essa ideia, começou a vacilar. Ele sabia que Arthur estava certo em alguns pontos e que a Bezerra Investimentos realmente precisava de uma mudança, mas ele também não queria trair Leandro sem dar uma última chance a ele. Leandro, disse Eduardo, em um tom sério, acho que você precisa entender o que está acontecendo aqui. A situação da empresa está insustentável. Ou você muda, de verdade, ou teremos que considerar outras opções.
E, neste momento, precisamos de uma resposta sua. Leandro olhou para os membros do conselho e percebeu que todos estavam esperando que ele provasse ser capaz de liderar de uma maneira nova. Era como se o conselho inteiro estivesse pedindo que ele deixasse seu orgulho de lado e aceitasse ajuda, que deixasse de ver a empresa como uma extensão do seu próprio ego e passasse a enxergar as pessoas que faziam parte dela. Então, numa atitude inesperada, Leandro tomou uma decisão que surpreendeu a todos, até mesmo Arthur. Ele olhou para o conselho e disse: "Eu entendo que o momento é delicado. E se for para salvar a Bezerra Investimentos, estou disposto a rever meus métodos e aceitar uma ajuda." Com uma pausa, respirou fundo e completou: "Gostaria de ter Bruna ao meu lado nesse processo." A sala ficou em silêncio. Ninguém esperava que Leandro fosse capaz de pedir ajuda, muito menos chamar Bruna, a mesma que ele havia demitido de forma tão fria meses atrás. Arthur ficou visivelmente incomodado, que esse não era o plano dele. Mas Eduardo, percebendo que essa decisão poderia ser o início de uma mudança real, aceitou a ideia. Ao final daquela reunião, Arthur saiu frustrado, com o sentimento de que seu golpe tinha sido parcialmente bloqueado. Ele sabia que, com Bruna ao lado de Leandro, seria mais difícil manipular o conselho contra ele. Mas Arthur também não era de desistir facilmente. Ele sabia que ainda tinha cartas na manga, e, para ele, aquilo era apenas uma batalha em uma guerra que estava longe de terminar. Leandro, por outro lado, saiu da reunião com uma sensação estranha. Por um lado, ele estava furioso com a traição de Arthur, mas, por outro, sentia que essa ameaça forçou nele uma mudança. Pela primeira vez, ele sentiu que talvez realmente precisasse de alguém como Bruna para reestruturar a empresa. Mesmo com todo o orgulho ferido, ele decidiu seguir em frente com essa ideia, sem saber exatamente aonde isso o levaria. E assim, a Bezerra Investimentos estava prestes a entrar em uma nova fase, onde Leandro teria que provar, não apenas para o conselho, mas também para si mesmo, que ainda era capaz de liderar, mas de uma forma que jamais imaginou possível. Depois da reunião com o conselho, em que Leandro surpreendeu a todos pedindo ajuda a Bruna, as coisas começaram a mudar de verdade dentro da Bezerra Investimentos. Para muitos, essa decisão parecia improvável e até estranha. Leandro, o executivo frio e calculista, unindo forças com Bruna, alguém que ele demitiu com uma atitude impiedosa. Mas, para ele, isso agora parecia o único caminho. Ele estava cansado das batalhas intermináveis e, no fundo, sabia que precisava de ajuda. Sabia que precisava dela. A proposta de trabalho que ele fez a Bruna foi simples e direta. "Eu quero que você me ajude a mudar a empresa. Preciso que alguém me mostre o que estou ignorando e me ajude a fazer as coisas de um jeito que funcione." Bruna, apesar de surpresa, aceitou com um misto de desconfiança e empolgação. Ela tinha suas próprias dúvidas se Leandro conseguiria mesmo mudar, mas, ao mesmo tempo, via ali uma chance de transformar de verdade a empresa que um dia a tratou como descartável. A primeira mudança que Bruna propôs foi trazer mais transparência para dentro da empresa. Até então, as decisões eram tomadas no topo, em reuniões fechadas, e os funcionários ficavam no escuro, sem saber o que estava por vir. Isso gerava um clima de incerteza e desconfiança que afetava o dia a dia de todos. Para Bruna, era essencial que as pessoas soubessem o que estava acontecendo e tivessem espaço para se expressar, algo que Leandro sempre ignorou. No início, Leandro torceu o nariz. Ele achava que expor demais as estratégias poderia fazer os funcionários questionarem suas decisões, algo que ele sempre evitou. Mas, diante da insistência de Bruna, resolveu tentar. Eles organizaram uma reunião aberta, onde os diretores apresentaram os desafios da empresa e explicaram o que precisavam mudar. Leandro, pela primeira vez, teve que encarar uma plateia de funcionários que olhavam diretamente para ele, com perguntas e dúvidas. E, embora ele estivesse visivelmente desconfortável, foi um passo importante. Aos poucos, esse tipo de abertura começou a trazer resultados. Os funcionários se sentiam mais envolvidos e começaram a compartilhar ideias que poderiam ajudar. Muitos tinham sugestões sobre como melhorar o ambiente de trabalho e como tornar os processos mais eficientes. Para Leandro, foi surpreendente perceber que as melhores ideias, na verdade, estavam vindo das pessoas que ele costumava ignorar.
A segunda grande mudança que Bruna trouxe foi na forma como a empresa tratava os próprios funcionários. Ela convenceu Leandro a criar um programa de bem-estar, que incluía melhorias nos benefícios, flexibilidade de horário e até um espaço para descanso dentro da empresa. Para ele, essas coisas pareciam futilidades e gastos desnecessários. Mas, mais uma vez, ele resolveu ceder, ainda que com relutância. E, para sua surpresa, isso também trouxe resultados. As pessoas começaram a se sentir mais motivadas, a trabalhar com mais vontade. Aos poucos, o clima dentro da empresa foi se transformando. Enquanto isso, a relação entre Leandro e Bruna também começava a se transformar. No início, tudo era muito tenso. Eles eram opostos em quase todos os sentidos, ele com seu jeito impaciente e ela com a calma firme de quem sabe ouvir e falar na hora certa. Mas, com o tempo, essa parceria forçada foi se tornando uma aliança real. Leandro, que sempre evitou se aproximar dos outros, começou a confiar em Bruna e a ouvir suas opiniões com mais atenção. Durante as longas horas de trabalho, eles tiveram várias conversas sobre o que cada um queria para o futuro da empresa. Bruna insistia que o caminho para o sucesso passava pelo respeito e pelo cuidado com as pessoas, enquanto Leandro ainda tentava equilibrar isso com a necessidade de resultados financeiros. Mas, ao longo dessas discussões, ele foi percebendo que as duas coisas podiam andar juntas. Na verdade, ele começou a entender que um ambiente mais positivo e transparente poderia ser, sim, uma fonte de bons resultados, talvez até mais do que ele imaginava. Um dos projetos mais importantes que criaram juntos foi o programa de reintegração. Bruna teve a ideia de trazer de volta ex-funcionários que haviam sido demitidos em cortes passados, especialmente aqueles que estavam em situações difíceis. Ela acreditava que essa seria uma forma de corrigir os erros do passado e de mostrar para o mercado e para os atuais funcionários que a empresa estava comprometida com uma mudança real. Leandro resistiu no começo. Ele achava que isso podia ser visto como uma fraqueza, como se a empresa estivesse voltando atrás em decisões antigas. Mas, mais uma vez, Bruna o convenceu a tentar. Ela argumentou que isso mostraria que a Bezerra Investimentos estava disposta a aprender com seus erros. E, para surpresa de Leandro, o programa foi um sucesso. Os ex-funcionários voltaram com uma disposição renovada e, em pouco tempo, contribuíram para um ambiente de trabalho mais forte e unido. Com o tempo, o conselho também começou a notar as mudanças positivas. As pressões e conflitos internos foram se acalmando, e até os investidores, que antes estavam desconfiados, começaram a enxergar que a nova postura da empresa estava atraindo mais atenção positiva. A mídia, que adorava criticar a empresa por sua frieza, começou a destacar as novas iniciativas, e a imagem da Bezerra Investimentos finalmente começou a melhorar. Durante esse processo, Leandro e Bruna foram se aproximando cada vez mais. O respeito e a admiração que cresceram entre eles evoluíram para uma conexão mais forte. Entre reuniões, planejamentos e longas conversas, os dois passaram a se entender de um jeito único, como se cada um pudesse ver o melhor no outro. Essa parceria foi se tornando uma fonte de apoio não só profissional, mas também pessoal, algo que Leandro nunca imaginou que poderia viver. Arthur, por outro lado, estava cada vez mais isolado. Ele observava de longe o crescimento da aliança entre Leandro e Bruna e sabia que, com os dois unidos, seu plano de tomar o controle da empresa estava ficando cada vez mais difícil. Frustrado, ele começou a buscar maneiras de atrapalhar essa nova liderança, mas agora o clima dentro da Bezerra Investimentos era outro. As pessoas estavam unidas, e a influência dele já não era mais a mesma. Até os aliados que ele havia conquistado no conselho começaram a ver que a empresa estava finalmente indo para o caminho certo. Leandro nunca imaginou que pudesse ver sua empresa transformada daquela forma. Com o apoio de Bruna, ele havia conseguido criar uma cultura nova, onde as pessoas se sentiam parte do todo e valorizadas. E no meio disso tudo, ele encontrou um novo sentido no seu trabalho, algo que ia além dos lucros e dos números. Ele finalmente entendeu que, com um ambiente humano e colaborativo, era possível alcançar sucesso e resultados ainda melhores. Depois de meses intensos de trabalho e mudanças, a Bezerra Investimentos finalmente começava a ver resultados. A empresa que antes era vista como uma máquina fria de gerar lucro, agora tinha uma nova imagem no mercado,
uma empresa que se preocupava com as pessoas e que valorizava o impacto positivo. Leandro e Bruna tinham conseguido reformular a empresa e transformá-la em algo que ninguém imaginava. E ao longo desse processo, eles próprios haviam mudado. Leandro, antes totalmente voltado aos números, agora via sentido nas ideias de Bruna, e ela, por sua vez, tinha aprendido a importância de equilibrar empatia com pragmatismo. Mas, como em toda boa história, os desafios não haviam terminado. Justamente quando eles estavam começando a consolidar as novas práticas e ganhar a confiança de todos, surgiu uma proposta que abalou a estrutura da empresa e deixou Leandro e Bruna em um grande dilema. Um grande grupo estrangeiro, conhecido por adquirir empresas em dificuldades para remodelá-las e revendê-las, fez uma proposta de compra pela Bezerra Investimentos. A oferta era exorbitante, algo que a maioria dos acionistas nunca tinha visto antes. Para Leandro, a quantia era tentadora. Vender a empresa significava garantir um lucro imenso para todos, pagar as dívidas e, em termos financeiros, encerrar sua jornada ali com sucesso. Mas a proposta tinha um porém: o grupo estrangeiro não planejava manter a Bezerra Investimentos como ela era. Eles queriam absorver a empresa, reorganizá-la completamente, provavelmente, demitir grande parte dos funcionários. Em outras palavras, o trabalho de meses, a transformação cultural que Leandro e Bruna tinham conquistado juntos, poderia ser destruída de uma só vez. A empresa que eles tinham se esforçado para tornar mais humana, voltaria a ser apenas uma engrenagem em uma estrutura gigantesca e impessoal. A primeira reação de Leandro foi de hesitação. Por um lado, vender parecia uma saída fácil para resolver todas as pendências financeiras e garantir uma fortuna. Era quase como encerrar uma fase da vida com uma recompensa que ele nunca imaginou ter. Mas, por outro lado, ele não podia deixar de lembrar das conversas com Bruna, das histórias que ouviu no projeto social, dos funcionários que, agora, finalmente sentiam que faziam parte de algo maior. Bruna, ao saber da proposta, foi clara em sua opinião. Leandro, eu sei que é tentador. Sei que, com esse valor, todos aqui poderiam garantir suas vidas por anos. Mas eu acredito que, se aceitarmos essa oferta, todo o trabalho que fizemos vai ser em vão. Eles vão acabar com tudo. É como se o que construímos até aqui não valesse nada. Leandro estava dividido. Era uma decisão difícil, e ele sabia que o conselho e os acionistas ficariam de olho na escolha dele. Afinal, rejeitar uma proposta tão lucrativa poderia ser visto como loucura. Mas, no fundo, ele sabia que Bruna tinha razão. A Bezerra Investimentos tinha finalmente encontrado um propósito maior, e ele sentia que vender tudo significava abrir mão desse novo legado que estavam construindo. A decisão final viria em uma reunião especial com o conselho. Os acionistas estavam ansiosos, muitos deles pressionando para que a venda fosse feita, já que representava um ganho imediato. Leandro sabia que enfrentaria resistência, mas, naquele momento, ele já estava decidido. Quando chegou sua vez de falar, ele se levantou e encarou todos na sala. Eu entendo que a proposta é tentadora, talvez a melhor que muitos de nós já vimos, ele começou, tentando manter a calma. Mas essa oferta vem com um preço que eu, pessoalmente, não estou disposto a pagar. Nós passamos meses mudando a cultura dessa empresa, trazendo mais respeito, mais empatia, mais humanidade. Não faz sentido para mim abrir mão de tudo isso por um cheque, por mais gordo que seja. Alguns diretores e acionistas trocaram olhares, claramente contrariados. Mas Leandro continuou: para alguns, isso aqui sempre foi só um negócio, uma forma de ganhar dinheiro. Eu também pensava assim, admito. Mas, graças a Bruna e a muitos de vocês, eu comecei a enxergar que a Bezerra Investimentos é mais que uma fonte de lucros. Ela pode ser uma empresa que faz diferença na vida das pessoas. E eu não estou pronto para abrir mão disso. O silêncio que tomou conta da sala foi absoluto. Os diretores estavam atordoados, e até Bruna ficou surpresa com a convicção de Leandro. Pela primeira vez, ele estava defendendo um ideal maior do que o lucro, algo que ela sempre sonhou ver nele. No fundo, era como se ele finalmente tivesse entendido o valor do trabalho que construíram juntos.
Depois dessa reunião, Leandro e Bruna se tornaram oficialmente parceiros na liderança da Bezerra Investimentos. Com o apoio do conselho, que agora via o valor das mudanças, eles implementaram um novo programa de responsabilidade social ainda mais abrangente. Esse programa incluía não apenas reintegração de funcionários, mas também iniciativas para apoiar a comunidade local, investir em educação e criar oportunidades para pessoas que, de outra forma, não teriam chance de construir uma carreira. E então, o tempo passou. A nova postura da Bezerra Investimentos atraiu a atenção da mídia, que agora a apresentava como um exemplo de transformação e responsabilidade. A empresa começou a ser vista como um modelo de sucesso que mostrava que era possível crescer com ética e respeito. Funcionários, parceiros e até investidores passaram a olhar para a Bezerra Investimentos como uma referência de liderança humana. Nesse processo de construção e transformação, Leandro e Bruna também se aproximaram mais do que nunca. Entre longas jornadas de trabalho e decisões difíceis, eles acabaram descobrindo um sentimento verdadeiro um pelo outro. E quando Bruna descobriu que estava grávida, a notícia veio como uma surpresa que selava o compromisso dos dois, não só com a empresa, mas com a vida que estavam construindo juntos. O nascimento de Bernardo, o filho deles, trouxe ainda mais significado para tudo o que estavam fazendo. Eles queriam que o legado da Bezerra Investimentos fosse algo que ele, no futuro, pudesse se orgulhar. E a cada dia, eles trabalhavam para garantir que aquele ambiente, que um dia foi tão hostil e impessoal, continuasse a ser um lugar onde as pessoas pudessem crescer e ser valorizadas. Em uma cerimônia especial, Leandro e Bruna assinaram um compromisso com a comunidade local, prometendo que parte dos lucros da empresa seria reinvestida em projetos sociais e iniciativas de educação. E com isso, a Bezerra Investimentos se tornou mais do que uma empresa, virou um símbolo de que é possível crescer sem deixar de lado as pessoas e de que é possível transformar um legado de frieza em um de respeito e empatia. Agora, Leandro e Bruna tinham encontrado o equilíbrio e a parceria que os levou a uma nova fase cheia de significado. Eles estavam mais unidos do que nunca, e a empresa, que antes era apenas um símbolo de sucesso financeiro, agora era um exemplo de responsabilidade social. Mas Bruna sentia que ainda podia fazer mais. Um dia, enquanto caminhava pelo centro da cidade, Bruna foi impactada ao ver a realidade das pessoas em situação de rua. Era um dia comum, mas ela teve um estalo ao olhar para aqueles rostos, cada um com uma história, um sonho esquecido, uma necessidade. Aquilo mexeu com ela de uma forma que as palavras não explicam. Na mesma hora, uma ideia tomou conta da sua mente e não a deixou mais. E se ela pudesse ajudar essas pessoas a terem oportunidades reais? Não só com doações, mas com algo que realmente mudasse a trajetória de vida delas. Bruna não perdeu tempo e, naquela mesma noite, dividiu sua ideia com Leandro. Ela queria criar uma ONG. A ideia era ajudar pessoas em situação de rua, mas de uma forma que as capacitasse, ajudando-as a recuperar a autoconfiança, a dignidade e a se prepararem para o mercado de trabalho. Ela sabia que com as habilidades e os contatos que tinham, poderiam transformar essa visão em algo grande. Leandro, é claro, apoiou o projeto. Ele sabia que essa era a verdadeira essência de Bruna, ajudar os outros, fazer a diferença, e sempre enxergar além do que os olhos mostram. Ver o quanto ela estava envolvida e cheia de ideias acendeu nele o mesmo entusiasmo, e ele fez questão de ser parte ativa da ONG. Juntos, começaram a desenhar como ela funcionaria. O início foi desafiador. Não era só uma questão de abrir as portas e pronto, havia muito trabalho por trás. Bruna e Leandro se dedicaram a construir parcerias com empresas, a desenvolver cursos que fossem úteis e a atrair voluntários dispostos a ensinar, orientar e apoiar as pessoas que procurassem a ONG. A ideia era que quem chegasse ali tivesse uma chance real de mudar de vida. Cursos de capacitação profissional foram criados, desde áreas como culinária e cuidados pessoais até informática e gestão básica, para que todos pudessem sair dali com uma habilidade que pudesse lhes render uma oportunidade de trabalho. E não parava por aí. A ONG também oferecia um suporte psicológico e até jurídico para as pessoas. Bruna sabia que muitos enfrentavam batalhas internas, além de questões legais, como documentos pendentes. A ideia era oferecer um espaço acolhedor,
onde essas pessoas se sentissem respeitadas e motivadas a reconstruir suas vidas. Bruna e Leandro se envolviam pessoalmente em cada etapa. Ela visitava a ONG todos os dias e fazia questão de conhecer cada uma das histórias que cruzavam aquele lugar. Com o tempo, o projeto começou a ganhar força. O nome da ONG se espalhou, e cada pessoa que saía dali com uma nova chance na vida era um testemunho do impacto que eles estavam causando. Muitos conseguiram emprego, alguns abriram pequenos negócios e outros encontraram uma nova perspectiva. A transformação era nítida, e o sucesso da ONG começou a chamar a atenção da mídia e de outras empresas que queriam apoiar a causa. E então, uma nova surpresa chegou na vida deles. Bruna estava grávida novamente, desta vez de uma menina. Eles escolheram o nome Beatriz, em homenagem à ideia de bem-aventurança que sentiam por tudo que estavam vivendo. Ter mais um filho era, para eles, um símbolo de como estavam construindo uma vida com propósito. A chegada de Beatriz não só trouxe alegria à família, mas também fortaleceu a conexão entre Leandro e Bruna. Eles estavam vivendo algo que ia muito além de sucesso nos negócios, era um sucesso pessoal, que tocava outras vidas e fazia a diferença. Com o tempo, a ONG se tornou mais do que um projeto social. Ela virou um ponto de esperança para muita gente. Pessoas em situação de rua começaram a procurar o local, pois sabiam que ali encontrariam não só ajuda prática, mas também apoio emocional e orientação. Bruna e Leandro aprenderam muito com aquelas histórias, e cada pessoa que passava por lá os fazia enxergar a vida com novos olhos. Eles viram que muitos só precisavam de uma chance, de alguém que acreditasse neles. A ONG começou a crescer, recebendo apoio e voluntários de várias áreas. Com os anos, ela se tornou uma verdadeira referência, e muitas pessoas que haviam passado por dificuldades e encontrado na ONG uma saída agora também se tornaram voluntárias, voltando para ajudar outros que estavam onde elas já estiveram. Era um ciclo de solidariedade e transformação que parecia não ter fim. Aquele lugar era muito mais do que um centro de capacitação, já era uma comunidade, onde cada história contava, onde cada pessoa era respeitada e onde cada passo rumo a uma nova vida era celebrado. A cada novo dia, Leandro e Bruna se sentiam gratos. A trajetória deles, que começou com uma relação de trabalho e virou uma parceria de vida, agora era um exemplo de amor e solidariedade. Não era apenas a empresa que eles tinham transformado, eles também tinham mudado a maneira como viam o mundo, e estavam ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo.